Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os amados irmãos e irmãs, estamos então no 10º domingo do tempo comum. Vamos acompanhando Jesus na sua vida pública, né? Demos essa grande pausa pela quaresma, pelo grande momento pascal. Vivemos então a semana de Pentecostes, depois começamos o tempo comum, mas tivemos o domingo da Santíssima Trindade, e agora vamos então acompanhando Nosso Senhor na sua vida pública. Mas por primeiro, ouvindo esse trecho do Gênesis, né, onde vemos momentos depois do pecado dos nossos primeiros pais, e que Deus então vai à procura, né, dos seus filhos amados. Onde estás? Né? Diz Deus procurando Adão, que já tinha se escondido, porque então tinha pecado. E indaga então, né? Por que se esconde? Né? Por que está escondido? Não se... Adão tinha se envergonhado porque tinha percebido-se então que estava nu, ou seja, reconheceu as suas faltas, viu as suas fraquezas, né? Pecou, afastou-se então de Deus, quis se esconder. E depois de indagado então, né, coloca a culpa ainda em Eva, né? Foi por causa da mulher. E quando então Deus indaga Eva, diz, não, mas a culpa é da serpente. Ou seja, porque muitas vezes, né, nos pecados somos assim, pecamos, nos escondemos de Deus, fugimos da presença de Deus, queremos fugir às vezes cada vez mais da presença de Deus por causa da nossa falta, e vamos achando desculpas. Se a culpa é de tal pessoa, né? Por exemplo, podemos perceber isso, um orgulho muito forte em nós, que queremos sempre justificar as nossas faltas nos outros. Quando vamos à confissão, temos que perceber, né? Se falamos mais os pecados dos outros do que os nossos pecados. Porque às vezes falam assim, né? Confesso o pecado, não, mas eu pequei por causa disso, mas porque meus filhos são assim, meu esposo é assim, minha esposa é assim, meu pai é assim, minha mãe fez isso comigo, então eu pequei. Não, você pecou porque você escolheu aquilo que é errado. Livremente você escolheu errado, independente do pecado dos outros. Outros pecaram, tudo bem, pode ser um pecado aquilo, mas o pecado sempre é pessoal. Nós que escolhemos em fazer o errado. Nós que desejamos então aquilo que é errado. Somos muitas vezes, claro, seduzidos pelo demônio, somos seduzidos muitas vezes pelos outros a pecarem, mas a escolha é sempre nossa, o pecado é sempre pessoal. Por isso que vamos ao confessionário, pedir perdão dos nossos pecados, não dos outros. Se nós vamos ao confessionário, nós não levamos os outros e falamos, pede perdão desses pecados que você me fez cair. Não, sim. Nós vamos livremente pedir perdão a Deus, porque reconhecemos que nós mesmos ofendemos a Deus com nossos pecados. E sem esconder, né? Sem se esconder, rasgar o nosso coração na confissão, assumindo então a nossa fraqueza, os nossos pecados, e pedir perdão a Deus. Para que Deus então derrame as suas graças, para que possamos então continuar. E é claro que esse pecado dos nossos primeiros pais trouxe então um castigo. Trouxe um castigo para cada uma das pessoas. O homem então vai ter que tirar o seu sustento do suor do seu trabalho. Ou seja, o trabalho vai ter cansaço. A mulher então vai sentir agora as dores do parto, e a serpente então terá que se andar rastejando. Ou seja, percebamos, o castigo então trouxe o cansaço ao trabalho. Ou seja, antes, o homem quando estava então, em perfeita união com Deus, ele já trabalhava, Adão já trabalhava, só que aquilo simplesmente só dava glória a Deus, mas não trazia cansaço ao homem. Ou seja, edificava ele cada vez mais, também era um meio ordinário de se unir a Deus, também era um caminho, de se santificar cada vez mais. Mas, é claro, devido ao pecado então original, trouxe então esse cansaço.
do trabalho, se pesar, algo pesaroso. Ou seja, hoje nós estamos resgatados por nosso Senhor, nós temos que orientar tudo isso que fazemos a Deus então. Trabalho, claro, né, é pesaroso, é cansativo, mas devemos então trabalhar com união a Deus, pensando nas coisas eternas, como ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, ou seja, das coisas celestes que devemos buscar, mesmo nas coisas mais ordinárias, buscando aquele sentido original do trabalho, então, que era para glorificar a Deus. Tudo o que fazemos, fazendo com ordem, fazendo com amor, com uma entrega de vida, com desejo de serviço, nós podemos então dar glória a Deus em qualquer profissão, em qualquer ofício que fazemos. Qualquer um, seja um engenheiro, seja um advogado, seja um empresário, seja um garçom, qualquer profissão. Fazer sempre, né, com união a Deus, querendo oferecer a Deus. Vai ser um lugar de santificação, se santificando e santificando aos outros que estão ao seu redor. Porque quer dar glória a Deus com o seu trabalho, quer ordenar então para o sentido original para qual ele foi feito, para que seja um momento de união com Deus. Claro, trabalhamos para ter o sustento da nossa família, mas não só isso. É oferecer em tudo união com Deus, para glorificar a Deus também através do seu trabalho. Os monges, por exemplo, as monjas passam, é claro, também trabalham, têm o seu ofício, mas seu ofício maior então é oferecer sacrifícios, é oferecer orações a Deus, né, pela igreja, em reparação aos pecados do mundo inteiro. E nós que não somos monges nem monjas, então oferecemos nosso trabalho diário, nosso ofício. Então vamos oferecendo o melhor, vamos querendo nos qualificar cada vez melhor para fazer melhor bem feito, vamos chegando no horário, saindo no horário, ajudando as pessoas do nosso trabalho, para fazer isso então para a glória de Deus, olhando cada vez mais para as coisas eternas, desapegando cada vez mais das coisas humanas. Porque assim quando olharmos, né, se olhamos o evangelho de hoje, ou ouvirmos, é como que muitos aqui estavam apegados simplesmente às coisas humanas, né? Os parentes de Jesus, como também os mestres da lei, que não conseguiam olhar para Jesus e ver nele então Deus, que ele era Deus. Os parentes disseram, não, está, né, variando, né, está louco, vamos levá-lo para casa. Levam inclusive a Virgem Maria, e aqui um parênteses, né, quando nós ouvimos, né, os irmãos de Jesus, não é que Nossa Senhora teve outros irmãos, ou que são outros filhos, ou que São José tinha outros filhos, né? Nossa Senhora virgem, antes, durante e depois do parto. Mas é porque na língua hebraica, nem no aramaico, se existia palavras, né, para designar, diferenciar, né, por exemplo, primos, né, de sobrinhos, de irmãos. Eram aquela grande família que viviam juntos, então todos eram chamados de irmão. Por isso uma só palavra para designar a todos. Então quando estamos falando dos irmãos de Jesus, estão falando os seus parentes, seus primos, não diretamente como conhecemos, né, na nossa língua, os irmãos propriamente dito. Mas, ou seja, nosso Senhor nos faz então olhar para o céu, né? Quando Ele olha, diz assim, não sei, quem são meus irmãos? Olhando para o lado, para os seus discípulos, seus apóstolos. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, né? Meu pai, minha mãe, né? Porque é aquele que faz a vontade de Deus, elogiando, claro, por primeiro a Santíssima Virgem Maria, que com o seu sim, então, fez a vontade de Deus, e a salvação entrou nesse mundo, mas todos aqueles que viriam e que fariam a vontade de Deus, então que fariam parte desta grande família, a família de Deus. Ou seja, nós já somos a família de Deus pelo batismo, mas cada vez mais que fazemos a vontade de Deus, mais então vamos ficando íntimos de nosso Senhor. Ou seja, tudo aquilo que fazemos, mesmo que humanamente, se temos esse olhar divino, querendo fazer para a glória de Deus, querendo se unir cada vez mais a Deus, nós vamos então, não simplesmente tendo esse olhar humano, simplesmente terreno, material, mas também sobrenatural, até nas coisas mais ordinárias do nosso dia a dia. Porque claro, o nosso olhar deve estar no céu,
Os nossos pés estão aqui nesta terra, vivemos neste mundo. Não devemos abandonar tudo, né? Como vemos, por exemplo, nas algumas cartas de São Paulo, principalmente aos Coríntios, que se Jesus vai vir, então não preciso fazer mais nada, né? Não preciso trabalhar, né? O que eu vou fazer se Jesus já está vindo? Para que eu vou querer trabalhar? Já trabalhar nesse sentido, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para voltar ao sentido original, para se utilizar das coisas mais humanas e comuns e se unir cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, aquela que pisou na cabeça da serpente, profetizada desde do início da Sagrada Escritura, em Gênesis 3,15, aquela que pisou na cabeça da serpente, possa nos ajudar cada vez mais a nos unirmos nas coisas mais ordinárias do nosso dia a dia, unirmos a seu Filho Jesus, para no céu então unirmos a Ele eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.